segunda parte do teu livro, da tua pesquisa, você trata da teoria geral dos modos verbais como marcadores de atos do pensamento. Eu queria que você falasse sobre isso. Certamente. Eu senti a necessidade de uma apresentação mais completa do programa de pesquisa antes de abordar essas questões, porque não é possível tratar dos modos verbais sem tratar da teoria dos verbos, teoria da afirmação, teoria do juízo, das proposições, dos aspectos e de vários outros temas são embutidas. Então, colocando tudo numa sequência, assim, fica óbvio que é importante uma apresentação geral do programa. Né? Eu me interessei pelos modos verbais, porque são os principais marcadores daquilo que chamamos hoje de forças ilocucionárias. Lembra que eu fui assistente de pesquisa e pesquisador de um grupo que trabalhava a teoria dos atos de fala, né? E a noção de força ilocucionária é uma noção central dessa teoria, desde John Langshaw Austin, e depois com Searle e Van der Wecken. Van der Wecken foi meu orientador do doutorado. A ideia de força ilocucionária, né, é particularmente importante porque os atos ilocucionários, como afirmar, questionar, prometer, fazer hipóteses, bom, são milhares de verbos ilocucionários. Né? Essa imensa variedade, ela tem marcadores. Né? E na teoria da gramática universal, eu me dei conta que os principais pensadores da França e na Inglaterra prestam atenção a esses marcadores. O principal é o modo verbal, né? Mas tem a entonação, tem a ordem das palavras, tem vários outros marcadores de força ilocucionária. Né? Às vezes, na fala pode ficar até um pouco ambígua. Né? Uma enunciação como faça isso, né? Pode ser um simples conselho, uma sugestão, uma ordem, um comando. Bom, tem uma variedade de possibilidades. Né? Os modos verbais têm essa função na história da gramática geral ou universal. A tese que eu encontrei, que é muito interessante, nas gramáticas universais, é que os povos poderiam ter decidido marcar toda a variedade das frases não declarativas com um modo verbal específico. Bom, os modos verbais efetivos, marcados nas línguas, bom, tem o indicativo, o imperativo, condicional, o subjuntivo, e os modos como o particípio e o infinitivo, que não são modos verbais pessoais.
normalmente não se conjugue, né? Mas teria sido possível, no pensamento desses filósofos clássicos, para cada frase não declarativa, e aí tem uma quantidade enorme, além das frases declarativas, que podem ser verdadeiras ou falsas, frases compromissivas, frases interrogativas, concessivas. Tem muitas possibilidades aqui. E teria sido possível, segundo esses pensadores, marcar como um modo verbal característico cada uma dessas frases não declarativas. De fato, observamos que em coreano, por exemplo, tem um modo verbal compromissivo que os coreanos usam para fazer promessas. Um tal modo verbal não existe em português, em francês, em inglês. Mas isso mostra que a hipótese dos gramáticos filósofos não era não era nada ridículo, na verdade. Era uma ideia interessante que conecta a variedade enorme das frases não declarativas, declarativas e não declarativas, aos modos verbais. Então, o lugar para identificar o modo, a maneira como os gramáticos filósofos tratavam os aspectos ilocucionários do significado, era lá na teoria dos modos verbais. Em todas as gramáticas gerais universais tem um capítulo consagrado aos modos verbais. E, bom, a ideia é que isso ficou mais claro na teoria contemporânea a partir de John Austin, que elaborou a primeira versão da teoria dos atos de fala, e depois Searle e Sullivan de Weken. Então, a unidade mínima de comunicação e compreensão nas línguas naturais são atos do tipo atos ilocucionários, como afirmações, promessas, ordens, questões, etc. Cada vez que abrimos a boca, tem uma força ilocucionária envolvida. A força pode ser força de asserção, força diretiva, força declaratória, força compromissiva, força expressiva, né? E a grande novidade dessa teoria é que ela aponta para um aspecto muito importante do significado das expressões que nós usamos o tempo todo, que é justamente esse conceito dinâmico de força. E são esses aspectos ilocucionários do significado que a teoria dos atos de fala trata. É a grande novidade dessa teoria, porque os atos ilocucionários têm uma forma, que é a forma FP, F para uma força ilocucionária, P para um conteúdo proposicional, para uma proposição. Então, o lado da proposição já é muito tratado na lógica há séculos. Então, já tem uma teorias, na verdade, bastante sofisticadas de
sobre o que é uma proposição, mas o que faltava são os aspectos ilocucionários. Quando usamos proposições, não é sempre para dizer como as coisas são. Às vezes, queremos saber como as coisas são, questionando, queremos fazer com que certas coisas mudam através de comandos, ordens. Podemos nos colocar sob a obrigação de fazer alguma coisa, uma ação futura, através de promessas. Então, a teoria dos gramáticos filósofos trata desses aspectos ilocucionários do significado, justamente nessas teorias dos modos verbais. Então, aí eu encontrei duas teorias distintas. Uma que faz dos modos verbais um marcador de atos de pensamento. Essa é a tradição de Port-Royal, que é retomada depois por outros autores, como Dumarsais, Monboddo, Lord Monboddo, um escocês, James Gregory e outros. E tem aqueles que pensam que a linguagem serve basicamente para expressar juízos. Então, toda a teoria do significado é voltada para juízos. E o que precisamos fazer é mostrar como o fragmento não declarativo da linguagem, frases interrogativas, frases imperativas, etc., podem ser reduzidas a frases expressando juízos. Se alguém diz faça isso, então a redução para uma frase declarativa eu lhe ordeno de fazer isso, que expressa um juízo. Enquanto na primeira versão, que é não reducionista, o marcador de ato de pensamento respeita a diversidade dos atos mentais, como faz a teoria dos atos de fala, na verdade. Aí, a proximidade entre a linha adotada por Port-Royal, o grande Arnaud de Port-Royal, e depois Dumarsais, o inglês James Harris, Monboddo, Gregory, Monboddo e Gregory, particularmente James Gregory, era um amigo próximo de Thomas Reid, o grande Thomas Reid, o filósofo do senso comum. Todos esses pensadores, então, adotam uma visão não reducionista. Os modos verbais servem de marcador de atos de pensamento. Enquanto a outra linha, com Claude Buffier, Contillac, Nicolas Bosé, James Beatty, um filósofo do senso comum, inimigo de David Hume. David Hume não gostava muito dele, não. E Destutt de Tracy, que é o último grande gramático filósofo. Aí há uma visão reducionista. E, curiosamente, na filosofia contemporânea, reencontramos essas duas figuras. Temos, por exemplo, de um lado, a teoria dos atos de fala, que respeita a autonomia de cada
grupo de atos ilocucionários, os assertivos, diretivos, declaratórios, compromissivos, expressivos. E, do outro lado, temos pensadores muito importantes também, como David Lewis e Donald Davidson, que têm uma abordagem reducionista. Então, a semântica, basicamente, é a semântica de frases declarativas, e as frases não declarativas podem ser reduzidas a frases declarativas. Esse procedimento de redução do fragmento não declarativo para o fragmento declarativo da linguagem pode, bom, na verdade, ele já aparece na antiguidade com o grande gramático grego de Alexandria, Apollonius Díscole, que já mostra como isso pode ser feito. É o último dos grandes gramáticos gregos, e ele influenciou muito a gramática latina também. Então, temos essas duas visões. Na minha opinião, a visão não reducionista é um pouco superior. Ela mostra a sua superioridade quando questionamos certos atos, como as interrogações. As interrogações têm uma complexidade, e quando tentamos reduzir questões a frases declarativas, se perde muito. A ideia é que o juízo final, a frase declarativa, que seria a redução de uma frase não declarativa, deveria ter o mesmo significado. Mas não é bem o que nós constatamos. Se perde muita coisa no processo da redução. Então, nas minhas conclusões, eu expresso uma certa preferência para uma abordagem não reducionista. Ok.